Boa tarde, queridos e amados irmãos e amigos que acompanham o programa Palavra da Cruz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de estudos da Palavra de Deus. Que o Senhor possa usar o que você vai ouvir e ver aqui nessa tarde para enriquecer a sua vida espiritual. Nós temos estudado sobre o tema do contentamento e nós já vimos que essa é uma das áreas da vida cristã que precisam ser trabalhadas, que precisa ser construída, que precisa ser organizada para que a nossa vida honre e glorifique o Senhor. A falta de contentamento leva muitos cristãos a vacilar na sua fé e até mesmo deixar de glorificar a Deus com a sua vida. Nós já vimos no começo da semana que se não formos contentes e satisfeitos em Deus, nunca seremos contentes e satisfeitos em nada. Você já deve ter ouvido essa frase, até mesmo em pregações, em palestras motivacionais e até mesmo em pregações. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Se você está sofrendo, você precisa parar de sofrer. Esse é um convite muito tentador. Quem não gostaria de parar de sofrer? Quem não gostaria de ter todos os seus problemas resolvidos? Quem não gostaria de não enfrentar tribulações, provações, privações? Quem não gostaria de ter uma vida totalmente estável, onde tudo que sai da estabilidade é só para o bem, é só para a alegria, é só para o regozijo? Mas, queridos, será que essa frase e será que essa oferta, será que isso é bíblico? Será que nós encontramos respaldo na Escritura para a busca de parar de sofrer? Muitos vão atrás dessa oferta e quando não conseguem parar de sofrer, se tornam mais sofridas ainda. Essas pessoas se tornam mais sofridas ainda, magoadas, entristecidas, porque ouviram e foram atrás de algo que não é verdadeiro e que não é bíblico. E assim essas pessoas se tornam cada vez mais tristes e descontentes e descontentadas. A paz de espírito vai embora e se cria um ambiente, emocional, uma situação emocional terrível e mais triste e pior do que era antes. Vamos olhar, irmãos, alguns textos bíblicos e ver o que a Bíblia nos diz sobre essa questão do sofrimento, da provação e até mesmo da privação. Primeiro texto que eu gostaria de olhar com você é Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então observem, queridos, como essa venda, essa proposta, ela está totalmente fora da realidade da vida cristã. O apóstolo Paulo diz que até mesmo nas tribulações nós temos que nos gloriar, temos que encontrar alegria, temos que encontrar contentamento. Por quê? Porque a tribulação, ela vai promover em nós perseverança. A perseverança, a aprovação, a esperança. E olha, a esperança, ela não causa decepção. Por quê? Porque mesmo em meio à tribulação,
mesmo em meio à provação, mesmo em meio à privação, o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que foi dado a nós. Então nós entendemos, irmãos, que nós vamos passar por tribulações na vida. E que a tribulação, a provação, a privação tem um propósito de nos fazer crescer, de nos fazer amadurecer na fé. E nós suportaremos essa provação, nós passaremos por essa tribulação. Por quê? Porque Deus está conosco. O amor dele foi derramado no nosso coração. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos ajuda a viver e a suportar todas essas fases mais difíceis da vida. Portanto, o contentamento ele precisa ser experimentado não só quando as coisas estão boas e satisfatórias, mas também quando as coisas não vão bem. Quando nós somos levados a momentos turbulentos na nossa vida, a momentos confusos, a momentos de tristeza, quando nós somos levados, muitas vezes pelo próprio Deus, a um deserto, a passar por uma fase de vida complicada, nós ainda assim precisamos estar satisfeitos e entender que a provação ela existe e que ela tem um propósito na nossa vida e que passando pela tribulação nós não estaremos sós, mas o amor de Deus derramado abundantemente no nosso coração e ainda temos a companhia do Espírito Santo. Vamos ver outro texto, irmãos, em Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3, onde Tiago diz assim: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz esperança. Ainda no versículo 4 diz que a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, a provação produz perseverança. E essa perseverança deve ter ação perfeita em nós. Fazendo o quê? Nos tornando perfeitos, aperfeiçoados, completos, sem que nos falte alguma coisa. Ora, irmãos, o contentamento, ele é que vai nos ajudar a perseverarmos. O que não nos fará desistir no meio das provações. E olha que ele diz, passardes por várias provações. Então percebam, serão várias provações. Persistam, estejam contentes, perseverem. Por quê? Porque isso tudo vai produzir em vocês aperfeiçoamento, completude, sem que falte a vocês nada. As aflições, irmãos, portanto, elas sempre existirão. Não existe essa proposta de parar de sofrer. As aflições, elas existirão. Elas fazem parte da vida cristã. Elas têm um propósito a cumprir na nossa vida, nos tornando cada vez mais maduros. E um crente maduro, como nós já vimos, é também um crente contentado. É alguém que sabe passar pelas várias fases da sua vida. Nós temos que entender também que as provações, elas às vezes não vêm separadas, elas não vêm em pequenos lotes, às vezes elas vêm todas de uma vez. Parece assim que a porta da provação foi aberta e aí saiu uma atrás da outra e elas estão presentes na nossa vida. As provações, as tribulações, elas também têm tempo diferente. Para nós são tempos diferentes, ou seja, às vezes para alguns aquela tribulação dura 1 mês, 2 meses, até que aquela situação seja vencida. Para outros a tribulação, a provação e a privação demoram anos. São tempos diferentes que Deus usa
na vida de cada um de nós. Elas são usadas por Deus para nos fazer crescer na fé e termos amadurecimento. E nós cremos, pelo que escreveram os autores bíblicos, que o verdadeiro cristão, ele vai passar por provação, por tribulação. Não é aqui uma suposição dos autores bíblicos, é uma afirmação. Quando eles dizem, considerem motivo de grande alegria, de contentamento, o fato de vocês passarem por várias provações. Não é uma possibilidade, é uma afirmação. Ela vai acontecer, as provações vão acontecer e o verdadeiro cristão, ele estará pronto para enfrentar essas provações. Ele não vai parar de sofrer. Mas, no sofrimento, ele terá o amor de Deus derramado sobre ele e a companhia do Espírito Santo para ajudá-lo a passar pela prova e permanecer contente e contentado com o Senhor. Portanto, o crente ele precisa aprender a viver mesmo em meio às tribulações, contente em toda e qualquer situação. Isso é um aprendizado, irmãos. Nós precisamos desenvolver contentamento. Por quê? Porque nós somos incentivados pela Escritura. Nós somos motivados pela palavra de Deus a passar por esses momentos sem blasfemar, sem reclamar de maneira acentuada, sem duvidar da bondade de Deus. Porque percebam, se as provações, se as tribulações, elas são inevitáveis para a vida do crente, na verdade Deus vai usar isso para produzir maturidade. O que é que esse Deus bondoso fez? Esse Deus altamente bondoso fez? Ele derramou o seu amor sobre nós, derramou o seu amor no nosso coração e nos deu o Espírito Santo para nos acompanhar. E através desse processo, ele nos faz completos e perfeitos para a honra e glória do seu santo nome. José, ele entendeu perfeitamente isso. Ele dá esse testemunho em Gênesis, no capítulo 50 e no versículo 20, quando ele então chama os seus irmãos, se revela, na verdade, aos seus irmãos, e diante deles ele poderia ter se vingado, ele poderia ter lançado em rosto tudo que eles fizeram, né? Num pensamento mundano, né? Ele poderia ter lavado a sua alma, jogando na cara dos irmãos tudo que eles fizeram contra ele. Mas ele não faz isso. Ele não olha para os seus irmãos, ele não olha para as tribulações todas que ele viveu, e foram muitas, desde muito novo. Mas ele diz que, certamente, planejastes o mal contra mim, porém, Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. José teve essa percepção: passei por muitas tribulações, por provações, passei por privações sendo escravo. Seus irmãos intentaram o mal contra ele, mas Deus transformou o mal em bem. Deus faz isso, irmãos, ele é o único que transforma o mal em bem. Quando nós estamos contentes e desenvolvemos esse contentamento no Senhor, até mesmo as situações mais difíceis, que são mal, né? Uma situação que não é agradável, que não é boa, uma situação ruim, às vezes uma maldade mesmo que alguém fez contra nós, Deus transformará isso em bem, e nós aprenderemos a estar contentes com o Senhor em toda e qualquer situação, a estarmos satisfeitos em Deus em toda e qualquer situação. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor desenvolva no seu coração
contentamento bíblico, verdadeiro, que você entenda que não vai deixar de passar por provações, tribulações e privações, mas que o Deus de misericórdia, o Deus de bondade e de amor infinitos, Ele derramou o seu próprio amor no nosso coração. Ele está conosco o tempo todo. Ele não nos abandonou e nem irá nos abandonar. Por quê? Porque Ele nos deu o seu Espírito Santo, que caminha conosco, que está conosco, que nos ajuda a caminhar todos os dias. E Ele nos garante, no final, a vitória. E que vitória é essa? Uma vida madura, uma vida que honre e glorifique o Senhor em todo o tempo. Paz de espírito, mesmo em meio às situações difíceis, de perdas, tragédias ou qualquer outra situação em que o Senhor queira nos provar. Ele está conosco, Ele não nos abandonou, Ele derramou o seu amor sobre nós e Ele nos deu o seu Espírito. Que você aprenda a ter uma vida contente o tempo todo, em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te ajude no que você está enfrentando hoje. Possivelmente você está passando por algum tipo de provação, de tribulação ou de privação, e que você esteja contente com o Senhor em todo o tempo. Deus abençoe a tua vida, o teu lar e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro.